Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula sobre o instinto social. Então, falando um pouquinho aí do instinto social, o instinto social ele está relacionado à nossa necessidade em pertencer a grupos, a formar conexões sociais e desempenhar um papel de contribuição dentro da comunidade. Pessoas que têm esse instinto dominante como dominante, né, o instinto social como dominante, têm aí tende a focar as suas energias em interações sociais, em redes de apoio, em dinâmicas de grupo, buscando aí constantemente o pertencimento, a cooperação e o reconhecimento social. Vamos falar um pouquinho aí de alguns exemplos, né, de comportamentos comuns do instinto social. Por exemplo, conexões sociais, né? Tende a valorizar e investir muito tempo nas amizades, nas redes de apoio, nos grupos. É, Outro comportamento comum é a participação em grupos, né? Um envolvimento ativo em atividades de grupo, como clubes, organizações, eventos sociais, atividades comunitárias. Então, está sempre aí inserido nessas atividades em grupo. Tem uma sensibilidade social, ou seja, essa alta sensibilidade às dinâmicas sociais, como normas, expectativas, hierarquias dentro dos grupos, e também essa sensibilidade pode vir por meio de uma leitura do grupo, né? Eu estou ali naquele grupo, eu consigo fazer uma leitura do que está acontecendo ali naquele grupo. Outro comportamento comum é a questão da cooperação e colaboração. Então, tem uma preferência por trabalhar em equipe, colaborar com os outros para alcançar os objetivos comuns. E outro ponto é a preocupação com a imagem. Então, tem uma preocupação com a imagem, como está sendo visto, né? Então, essa preocupação com a imagem é um ponto bem chave aí para quem tem um instinto social dominante, né? Então, nossa, se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Nossa, como eu estou sendo visto nesta fala, neste movimento? Então, eu tenho uma preocupação excessiva com a imagem. E quando a gente olha para o instinto social, que a gente tem esse olhar, né, essa visão de estar conectado a grupos, de cooperar, de colaborar, né, de dar apoio às pessoas, isso é muito positivo. Mas quando a gente olha para o lado distorcido do instinto social, tem algumas barreiras aí que são comuns a esse instinto que acaba aí me limitando, me impedindo de ser, por exemplo, autêntico com as minhas necessidades, por exemplo, né, com aquilo que é importante para mim e deixando aí a quem meio que calibrando a minha imagem, como eu estou sendo visto, como eu estou sendo vista. Então, algumas barreiras aí comuns, pode haver uma, mesmo tendo essa rede de amizades, essas conexões de grupo e tudo mais, pode haver uma superficialidade nas relações, né? Porque é mais fácil manter as relações de uma forma mais superficial para aumentar essa rede de contatos, em vez de eu investir em conexões mais profundas e mais significativas. E isso resulta num espaço de vazio, numa falta de apoio emocional genuíno, por exemplo. Outra barreira é uma pressão para manter as aparências. Então, sente uma necessidade de manter uma imagem socialmente aceitável ou até mesmo bem sucedida. Isso acaba levando a estresse, a ansiedade, a um comportamento não tão autêntico assim, para acabar sustentando essa imagem perante aí aos grupos, à sociedade no qual essa pessoa está inserida. Outra barreira aí comum para quem tem o instinto social dominante é a negligência aí de relações individuais.
Por quê? Porque eu fico muito focada nos grupos, nas redes sociais e acabo negligenciando os relacionamentos individuais, as relações mais íntimas, e isso resulta numa falta de profundidade emocional, de apoio em relações pessoais, né? Outra barreira é o excesso de responsabilidade social. O que é isso? Eu passo a assumir muitas responsabilidades sociais, compromissos, né, para ser visto como uma pessoa útil, como uma pessoa indispensável para trazer uma imagem boa ali para mim, e isso pode acabar me levando a um esgotamento, a um burnout, a um estresse, porque eu fico negligenciando as minhas próprias necessidades, inclusive a necessidade de bem-estar, de autocuidado. Então, tem que prestar atenção aí a essa questão de estar muito focado nos grupos e nesse lugar de excesso de responsabilidades sociais. Existe também uma outra barreira que é a incapacidade de ficar sozinho. É bem desafiador para quem tem um instinto social dominante ficar sozinho. Por quê? Porque se sente desconfortável, ansioso quando está sozinho. E aí fica ali buscando constantemente a companhia de outras pessoas. Hoje em dia, com o celular na mão, o que vai acontecer? Se eu estou sozinha num lugar, eu vou dar um jeito de pertencer a um grupo, falar com alguém de alguma forma para tirar essa sensação de solidão. Então, existe uma incapacidade de estar sozinho, e isso resulta numa dependência emocional, numa dificuldade em desenvolver a própria autonomia e a própria autossuficiência, né? Por não transpor esse desconforto aí inicial de estar sozinho. Outra barreira é a busca por aplauso, por reconhecimento. Então, tem uma necessidade de ser reconhecido, né, por suas realizações, por suas contribuições, e isso pode acabar levando aí a comportamentos de autopromoção, dependência de validação externa para se sentir valorizado. Outra barreira é a falta de tempo para reflexão pessoal, né? Se eu tenho uma incapacidade de ficar sozinho, então esse tempo que eu preciso ter para refletir sobre as minhas necessidades, sobre as minhas questões, acaba faltando esse tempo. Por quê? Porque eu me envolvo muito com a atividade social e deixo esse tempo para reflexão para depois, e nunca olho para isso. Só que isso acaba me impedindo de promover um crescimento pessoal meu, e isso resulta numa falta de autoconhecimento, numa dificuldade de identificar aquilo que está me limitando, né? Me impedindo de alcançar aquilo que eu desejo. Existe o medo da exclusão, o medo intenso de ser excluído dos grupos, então eu acabo me adaptando, entrando em conformidade com aquele grupo no qual estou inserido, podendo gerar até um alto sacrifício para poder garantir minha inclusão, mesmo que seja em detrimento do meu bem-estar. E também um outro ponto, outra barreira é a dificuldade em falar não, né? Então, tem uma dificuldade em recusar convite, pedidos, para evitar desapontar as outras pessoas e ser visto de uma forma negativa. E isso resulta numa sobrecarga de compromissos, em estresse e ressentimentos, né? Vamos aí a algumas dicas práticas para você observar esse instinto social. Então, observe aí a sua participação em grupos diversos. Você participa de grupos diversos, você participa de grupos que têm mais ou menos a mesma temática. Explore aí esses grupos. Como é que você lida participando de diferentes grupos e comunidades? Observa como você se adapta a diferentes dinâmicas sociais, né? E se desafia a sair da zona de conforto. Então, entre aí, se envolva em grupos onde você não conhece ninguém, né? E onde as normas sociais são diferentes daquilo que você está acostumado. Ver como é que você se sente com isso.
Outro exercício, outra dica é você se autoavaliar, né? Avaliar suas motivações. Então, você pode se perguntar aí sobre as suas motivações em contextos sociais, né? Você pode se perguntar: eu estou buscando validação ou reconhecimento? Eu estou tentando evitar conflitos ou agradar as outras pessoas? Então, essas são reflexões bem importantes para te mostrar o quanto o seu instinto social está dominando a parada aí. Outra dica para você é o exercício de autenticidade. Então, pratique expressar suas opiniões e sentimentos de forma honesta, mesmo que seja diferente do grupo. Então, de forma genuína, expresse aquilo que é importante para você, as suas necessidades, as suas opiniões, mesmo que seja diferente do grupo, né? E dedique aí tempo para atividades que você gosta de fazer, principalmente sozinho, para poder fortalecer a sua identidade pessoal e independência. Uma outra dica que você pode fazer é o feedback anônimo, né? Então, você pode aí utilizar de ferramentas como o próprio Google Forms, com uma ou duas perguntas, manda aí para a sua rede de contato, mande para pessoas do trabalho, para amigos, para familiares, né? Para que eles possam retornar para você respostas genuínas, sem você saber quem foi que respondeu. E aí você vai ter uma visão honesta sobre como as pessoas percebem você. Analise esse feedback recebido para identificar aí as áreas que você pode estar excessivamente buscando essa aceitação social. Outra dica importante é equilibrar a sua vida social com a sua vida pessoal. Então, crie uma agenda que equilibre não só os eventos e esse movimento social, mas também momentos de solitude, momentos de autocuidado, momentos de você com você mesmo, tá bom? Isso vai te ajudar também a trazer o autoconhecimento e o que você precisa aí dentro desse processo. E como eu disse nos outros instintos, falo aqui também, a prática de mindfulness, só que aqui você pode praticar o mindfulness nos contextos sociais. Então, você está ali inserido num contexto social, para, respira, entre num estado ali de presença com você e foque ali no momento presente, e observe as suas reações emocionais, nas respostas, no que você está buscando, nas suas motivações. Isso também pode te ajudar a ter uma percepção melhor para você. E lógico, você pode buscar mentoria, coach, terapia, tudo para poder te apoiar aí no seu processo de descoberta. Outra dica são a exploração de valores pessoais. Então, faça um exercício para identificar os seus valores pessoais e observe como eles influenciam as suas interações sociais, né? Trabalhe para alinhar aí as suas ações com seus valores, garantindo que as suas interações sejam autênticas e significativas. Está bem? Então, essa foi a nossa videoaula, né? A última videoaula aí de cada um dos instintos. E a nossa videoaula de amanhã, eu vou falar aí da interação, da integração desses três instintos e como que essa dinâmica aí acontece. Tá bom? Aguardo vocês aí na videoaula de amanhã. Até lá!